Um menino sujo entrou no banco mais exclusivo da cidade. Só quero verificar meu saldo, ele sussurrou. O banqueiro milionário explodiu em gargalhadas, mas quando a tela acendeu, seu sorriso congelou para sempre. O sol da manhã refletia nas torres de vidro do Distrito Financeiro de São Paulo, lançando luz dourada sobre um mundo que Rafael só tinha visto de fora. Aos 12 anos, ele havia aprendido que existiam dois tipos de pessoas nesta cidade: aquelas que pertenciam a prédios como estes e aquelas que os limpavam depois que todo mundo ia para casa. Hoje, pela primeira vez na vida, Rafael estava prestes a cruzar aquela linha invisível. Seus tênis, 2 números maiores e mantidos juntos com fita adesiva, rangiam contra o piso de mármore enquanto empurrava as pesadas portas giratórias do Banco Silveira e Associados. O ar-condicionado o atingiu como uma parede, tão diferente do calor de verão lá fora, onde havia passado as últimas 3 horas criando coragem para entrar. O saguão era diferente de tudo que Rafael já tinha visto. Colunas de mármore se estendiam por 9 metros de altura, sustentando um teto decorado com o que parecia ser ouro de verdade. Lustres de cristal, cada um provavelmente valendo mais que seu bairro inteiro, lançavam um brilho quente sobre móveis de couro que pareciam perfeitos demais para sentar. Tudo cheirava a caro, uma mistura de flores frescas, madeira polida e algo mais que ele não conseguia identificar. Dinheiro, talvez. Sucesso. Pertencimento. Coisas que nunca conhecera. Rafael apertou o envelope gasto no bolso, sentindo a borda do cartão do banco dentro dele. Seus dedos estavam sujos, não tinha água encanada no prédio há 3 dias, e ele estava muito consciente da mancha de sujeira no rosto que tentara, sem sucesso, lavar em uma fonte pública naquela manhã. Posso ajudá-lo? A voz veio de uma mulher atrás de uma elegante mesa de recepção. Ela olhava para ele do jeito que as pessoas dessa parte da cidade sempre olhavam, como se fosse algo desagradável que acidentalmente entrara da rua. A voz de Rafael saiu como um sussurro. Ele limpou a garganta e tentou de novo. Preciso verificar meu saldo. As sobrancelhas perfeitamente pintadas da mulher se ergueram ligeiramente. Sinto muito, jovem, mas esta é uma instituição bancária privada. Talvez você esteja procurando a agência comum lá embaixo, na... Tenho uma conta aqui, Rafael interrompeu imediatamente, arrependendo-se de soar tão desesperado. Tenho um cartão. Ele tirou o envelope com mãos trêmulas, extraindo o cartão preto que havia chegado em sua caixa de correio 6 meses atrás. Ele tinha medo demais de usá-lo até agora. Medo de que pudesse ser algum tipo de engano que o colocaria em problemas. Mas ontem, quando Dona Silva da venda da esquina disse que não podia dar mais comida fiada, ele percebeu que não tinha escolha. A expressão da recepcionista mudou de desdém para confusão ao olhar para o cartão. Era claramente deste banco, o logotipo combinava, mas Rafael podia vê-la lutando para entender como um garoto, que parecia ter dormido debaixo de uma ponte, poderia ter uma conta em um dos bancos mais exclusivos de São Paulo. Entendo, ela disse lentamente, seu tom sugerindo que não entendia nada. Bem, você vai precisar falar com um de nossos gerentes de conta. Se puder esperar ali... Ela gesticulou para uma área de espera, mas Rafael mal a ouviu. Sua atenção havia sido capturada pelo homem que atravessava o saguão como se fosse dono dele, o que, segundo a placa na mesa imponente que ele estava se aproximando, basicamente era Ricardo Silveira. Até Rafael, que não sabia nada sobre bancos, já tinha ouvido falar de Ricardo Silveira. Seu rosto estava em outdoors pela cidade, sempre com aquele mesmo sorriso confiante que dizia que ele nunca conhecera um momento de dúvida ou dificuldade em toda a sua vida. Aos 45 anos, ele era considerado um dos banqueiros privados mais bem-sucedidos do país, gerenciando carteiras de celebridades, magnatas da tecnologia e famílias de dinheiro antigo que eram ricas desde antes da República. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que a mãe de Rafael costumava ganhar em um ano.
Seus sapatos eram tão perfeitamente engraxados que Rafael podia ver o lustre refletido neles. Seu cabelo grisalho estava penteado de uma forma que parecia casual, mas claramente não era. E seu relógio? Rafael tinha visto relógios de luxo suficientes em vitrines para reconhecer um Patek Philippe. Poderia ter alimentado todas as crianças do prédio dele por um mês. Ricardo Silveira era tudo o que Rafael não era. Poderoso, respeitado, intocável. E ele estava olhando diretamente para Rafael com uma expressão de desgosto divertido. Janaína! Ricardo chamou a recepcionista, sua voz carregando através do saguão com a autoridade fácil de alguém que nunca fora ignorado na vida. Há alguma razão para estarmos permitindo garotos de rua no prédio? Achei que tínhamos segurança para esse tipo de coisa. As palavras atingiram Rafael como um golpe físico. Ao redor do saguão, outros clientes, todos vestidos com ternos caros e vestidos de grife, viraram para olhar. Rafael sentiu seu rosto queimando, uma mistura de vergonha e raiva que fez seus olhos arderem. Senhor, Janaína começou. O jovem afirma que tem uma conta. Uma conta? A risada de Ricardo foi afiada e cruel. Olhe para ele, Janaína. Ele tem sujeira no rosto e suas roupas parecem que vieram de um lixão. A única conta com a qual ele está familiarizado provavelmente é a que seus pais abriram na boca de fumo local. Mais risadas ondularam pelo saguão. Uma mulher com um colar de pérolas cobriu a boca com uma mão bem cuidada, seus olhos brilhando com prazer maldoso. Um homem de terno de 3 peças balançou a cabeça murmurando algo para seu acompanhante sobre o bairro estar indo ladeira abaixo. Rafael queria correr. Cada instinto gritava para ele se virar, empurrar de volta aquelas portas giratórias e nunca mais voltar. Ele tinha sido estúpido em pensar que poderia pertencer aqui, mesmo por 5 minutos. Tinha sido estúpido em pensar que um cartão em um envelope poderia mudar qualquer coisa sobre quem ele era ou de onde vinha. Mas então ele pensou no rosto pedindo desculpas de Dona Silva. Pensou no aviso de despejo em sua porta. Pensou em sua irmãzinha, Marina, que havia perguntado naquela manhã se teria um jantar hoje, e na forma como seu estômago se revirou quando teve que dizer que não sabia. Pensou em sua mãe. Tenho um cartão, Rafael disse novamente, mais alto desta vez. Sua voz tremia, mas ele se forçou a dar um passo à frente, a caminhar através daquele piso de mármore perfeito em direção à mesa de Ricardo Silveira. Só quero verificar meu saldo. A expressão de Ricardo mudou de divertida para irritada. Claramente, ele esperava que esse garoto sujo estivesse realmente se aproximando dele, parecia ofendê-lo pessoalmente. Segurança! Ricardo chamou, mas ergueu a mão quando 2 guardas uniformizados começaram a se mover em direção a eles. Uma nova expressão cruzou seu rosto, uma que Rafael não conseguia ler. Parecia quase curiosidade. Não curiosidade, algo mais predatório, como um gato que encontrou um rato e decidiu brincar com ele antes da matança. Na verdade, esperem, Ricardo disse, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Vem aqui, garoto. Vamos ver essa sua conta. Rafael caminhou para frente em pernas que pareciam que poderiam ceder a qualquer momento. Ele podia sentir cada olho no saguão observando-o, julgando-o, achando-o inadequado. Seus tênis 2 números maiores pareciam impossivelmente barulhentos contra o mármore. O envelope em sua mão parecia pesar 500 quilos. Quando chegou à mesa de Ricardo, teve que olhar para cima para encontrar os olhos do banqueiro. Ricardo ainda estava sorrindo, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que estava prestes a se divertir às custas de outra pessoa. Deixe-me adivinhar. Ricardo disse alto o suficiente para todos no saguão ouvirem. Você achou esse cartão no lixo, ou talvez tenha roubado da caixa de correio de alguém. Isso é crime federal, sabe? Eu poderia mandar prendê-lo agora mesmo. Não roubei, Rafael disse, sua voz mal acima de um sussurro. Chegou no meu apartamento. Meu nome está nele. Seu nome está nele, Ricardo repetiu zombeteiramente. E qual seria esse nome? Devo esperar um herdeiro milionário escondido sob toda essa sujeira?
Rafael, ele disse. Rafael Silva. Os dedos de Ricardo voaram pelo teclado, sua expressão de paciência exagerada, como um pai tolerando a história ridícula de uma criança. Rafael Silva, ele repetiu. Bem, vamos ver o que encontramos, certo? Tenho certeza de que isso será fascinante. A digitação parecia durar para sempre. Rafael podia ouvir seu próprio coração batendo em seus ouvidos. Ao redor do saguão, as pessoas tinham parado até de fingir que cuidavam da própria vida. Todos estavam observando, esperando para ver esse garoto pobre ser exposto como ladrão ou mentiroso ou o que quer que Ricardo Silveira decidisse que ele era. A mão de Rafael foi ao bolso, tocando a única outra coisa que sempre carregava, uma pequena foto gasta de sua mãe. Ela estava sorrindo na foto, antes de ficar doente. Antes de ainda acreditar que trabalhar em 3 empregos poderia de alguma forma ser suficiente para construir uma vida melhor para seus filhos. Ela estava errada sobre isso, mas talvez, apenas talvez, ela estivesse certa sobre outra coisa. Os dedos de Ricardo pararam de digitar. Seus olhos se fixaram na tela, e por apenas uma fração de segundo, Rafael viu sua expressão confiante vacilar. Era quase imperceptível. Apenas um leve arregalar dos olhos, um pequeno apertar ao redor da boca, mas estava lá. Então a máscara profissional voltou com força, e o sorriso de Ricardo ficou ainda maior. Bem, bem, Ricardo disse, sua voz pingando falsa doçura. Parece que você realmente tem uma conta, Rafael Silva. Que tal isso? Ele fez uma pausa dramática, aproveitando ao máximo o momento. Senhoras e senhores, parece que temos um cliente genuíno entre nós. A conta mostra um saldo de... Ele parou no meio da frase. Seus olhos voltaram para a tela. Desta vez, o lampejo de surpresa durou mais. Seu sorriso congelou no rosto, assumindo uma qualidade ligeiramente tensa. O saldo mostra... Ricardo tentou novamente, mas sua voz havia perdido parte de sua certeza zombeteira. Rafael observou enquanto o rosto do banqueiro passava por uma série de mudanças rápidas. Confusão, encrença, choque e algo mais. Algo que parecia quase medo. Isso é impossível, Ricardo sussurrou, tão baixo que apenas Rafael podia ouvir. Isso é absolutamente impossível. A tela mostrava 237 milhões de reais. Ricardo Silveira tinha visto muitas coisas em seus 23 anos de banco privado. Ele havia observado empreendedores de tecnologia se tornarem bilionários da noite para o dia. Ele tinha visto fortunas antigas desmoronarem e novas surgirem. Ele havia testemunhado o tipo de riqueza que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar. O tipo que existia em uma realidade completamente diferente do mundo onde pessoas normais se preocupavam com aluguel e compras de supermercado. Mas ele nunca, nenhuma vez em toda a sua carreira, tinha visto algo como o que estava atualmente exibido em sua tela. O número não fazia sentido, não podia ser real, tinha que ser uma falha no sistema, algum tipo de erro que seria corrigido assim que o departamento de TI percebesse. Porque não havia absolutamente nenhuma maneira possível de que esse garoto sujo na sua frente, essa criança que parecia não ter feito uma refeição decente em semanas, pudesse ter esse tipo de dinheiro em uma conta. Parece haver um problema técnico, Ricardo disse cuidadosamente, sua máscara profissional firmemente em lugar apesar do caos em sua mente. O sistema está mostrando, bem, está claramente exibindo informações incorretas. O que diz? Rafael perguntou, sua voz pequena e incerta. Ricardo olhou para o garoto, realmente olhou para ele pela primeira vez. A sujeira em seu rosto não eram apenas manchas de brincar lá fora. Era o tipo de sujeira que se acumulava quando você não tinha acesso confiável à água limpa. Suas roupas não eram apenas velhas ou fora de moda. Elas estavam literalmente caindo aos pedaços, mantidas juntas com reparos visíveis. A fita adesiva em seus tênis não era uma declaração de moda ou mesmo um conserto temporário. Era uma solução permanente para um problema que não podia ser resolvido de outra forma.
Esta era uma criança vivendo em pobreza real, o tipo de pobreza da qual Ricardo havia passado a vida inteira isolado. O tipo que talvez tivesse visto em documentários, mas nunca teve que confrontar pessoalmente. E de acordo com a tela na sua frente, essa criança tinha um saldo de conta de 237 milhões de reais. Ricardo chamou tentando manter a voz firme. Janaína, pode vir aqui um momento, por favor? A recepcionista se apressou, seus saltos clicando contra o mármore. Sim, senhor Silveira. Preciso que você verifique algo no seu terminal. Procure a conta de Rafael Silva. Ele soletrou o número da conta, observando o rosto dela cuidadosamente. Os dedos de Janaína se moveram pelo teclado com eficiência praticada. Ricardo viu o momento exato em que ela encontrou a conta. Seus olhos se arregalaram, e toda a cor drenou de seu rosto. Senhor, ela sussurrou, inclinando-se perto para que só ele pudesse ouvir. O saldo mostra... Eu sei o que mostra. A questão é se você está vendo a mesma coisa que eu ou se isso está isolado no meu terminal. É o mesmo, Janaína confirmou, sua voz tremendo ligeiramente. 23 milhões de reais. O último depósito foi há 6 meses. Nenhum saque, nenhuma atividade de qualquer tipo desde que a conta foi aberta. A mente de Ricardo estava correndo. Isso tinha que ser algum tipo de operação de lavagem de dinheiro. Ou talvez a conta pertencesse aos pais do garoto, e eles eram criminosos que montaram a conta em nome do filho para esconder bens. Tinha que ser isso. Não havia outra explicação lógica. Rafael, Ricardo disse, seu tom mudando para algo mais sério. Preciso que você seja muito honesto comigo. De onde você tirou esse cartão? Veio pelo correio, Rafael disse, há 6 meses. Havia uma carta com ele. Uma carta de quem? Da minha mãe. A voz de Rafael quebrou ligeiramente na última palavra, antes de ela morrer. O saguão, que estava zumbindo com sussurros curiosos, caiu subitamente em silêncio. Ricardo sentiu algo desconfortável se revirar em seu peito. Algo que poderia ser vergonha, embora rapidamente a afastasse. Entendo, Ricardo disse cuidadosamente. E sua mãe era... uma faxineira, Rafael disse erguendo o queixo ligeiramente em desafio da vergonha que Ricardo estava claramente esperando que ele sentisse. Ela trabalhava em 3 empregos, às vezes 4. Limpava escritórios à noite, trabalhava numa lavanderia durante o dia e fazia o que mais pudesse encontrar. Isso fazia ainda menos sentido. Uma faxineira com 237 milhões de reais, a menos que... Rafael, é possível que sua mãe estivesse envolvida em algo ilegal? Ricardo perguntou, tentando soar diplomático em vez de acusatório. Às vezes, pessoas em situações financeiras difíceis fazem escolhas que... Minha mãe não era criminosa, Rafael disse afiadamente, com mais força do que havia mostrado desde que entrou no prédio. Ela era a melhor pessoa que já conheci, trabalhou até a morte tentando nos dar uma vida melhor a mim e a minha irmã. Ricardo notou os outros clientes no saguão se mexendo desconfortavelmente. A mulher com o colar de pérolas que estava rindo antes, agora olhava para seus sapatos. O homem de terno de 3 peças tinha se virado, de repente muito interessado em seu celular. Claro, Ricardo disse suavemente, não quis dizer... Olha, por que não mudamos essa conversa para algum lugar mais privado? Janaína, pode levar o Sr. Silva para a sala de conferências B? Na verdade, uma nova voz interrompeu. Eu vou cuidar disso. Ricardo olhou para cima para ver Tiago Moreira, um dos gerentes de contas sêniores do banco, atravessando o saguão. Tiago tinha 63 anos, estava no banco há mais de 30 anos e tinha a reputação de ser tanto extremamente competente quanto completamente desimpressionado com as teatralizações usuais de Ricardo. Tiago, estou cuidando disso, Ricardo disse, tentando injetar autoridade em sua voz. Não, Ricardo, você está fazendo uma cena, Tiago respondeu calmamente. E está prestes a cometer um erro muito sério. Ele se virou para Rafael com uma expressão que era realmente gentil, a primeira expressão gentil que o garoto tinha visto desde entrar no prédio. Olá, Rafael. Meu nome é Tiago Moreira. Você se importaria de vir comigo?
Podemos resolver tudo isso em um ambiente mais confortável? Rafael olhou entre os dois homens, claramente inseguro em quem confiar. Finalmente, ele assentiu. Enquanto Tiago levava Rafael em direção aos elevadores, Ricardo sentiu seu controle da situação escapando. Ele se levantou rapidamente. Tiago, realmente acho que deveria estar presente para... Você já fez o suficiente, Tiago disse sem olhar para trás. Fique aqui e cuide de seus outros clientes. Vou cuidar disso. Ricardo assistiu impotente enquanto Tiago e Rafael desapareciam no elevador. Ao seu redor, o saguão ainda estava em silêncio. Todos tinham testemunhado sua humilhação de um menino de 12 anos. Um menino de 12 anos que aparentemente tinha mais dinheiro do que a maioria dos clientes regulares de Ricardo. Ele sentou-se de volta em sua mesa, tentando recuperar a compostura, mas podia sentir os olhares, podia sentir o julgamento. Pela primeira vez em anos, Ricardo Silveira sentiu algo que pensou ter deixado para trás na infância: vergonha. No andar de cima, numa confortável sala de conferências com iluminação suave e móveis que realmente pareciam convidativos, Tiago Moreira estava fazendo Rafael sentir algo que não sentia desde que entrou no banco: segurança. Primeiro as primeiras coisas, Tiago disse, servindo Rafael com um copo de água de uma jarra na mesa. Você está com fome? Posso pedir para alguém trazer comida? O estômago de Rafael roncou audivelmente, respondendo à pergunta. Ele assentiu, envergonhado. Tiago pegou o telefone e pediu sanduíches, frutas e biscoitos. Comida suficiente para 3 pessoas, ele especificou, mesmo que houvesse apenas 2 deles na sala. Quando desligou, se acomodou na cadeira em frente a Rafael com um sorriso gentil. Melhor? Ele perguntou. Por que você está sendo legal comigo? Rafael perguntou desconfiado. Todos os outros aqui me olham como se eu fosse lixo. Porque, ao contrário de Ricardo Silveira, eu realmente me lembro do que é não ter nada, Tiago disse simplesmente. Cresci na Zona Leste nos anos 60. Meu pai era motorista de ônibus. Minha mãe limpava casas. Fui a primeira pessoa da minha família a ir à universidade, e só consegui isso por causa de bolsas de estudo e trabalhando em 3 empregos. Rafael estudou o rosto de Tiago, procurando por sinais de engano, mas os olhos do homem mais velho eram sinceros. Agora, Tiago disse, puxando um tablet. Vamos falar sobre sua conta. Puxei o arquivo e devo dizer que é bastante notável. A conta foi aberta há 6 meses por sua mãe, correto? Acho que sim, Rafael disse. Ela nunca me contou sobre isso. Só recebi o cartão e uma carta pelo correio depois que ela... Ele não conseguiu terminar a frase. Posso ver a carta? Tiago perguntou gentilmente. Rafael puxou um pedaço de papel dobrado do bolso. Tinha sido lido e relido tantas vezes que os vincos estavam começando a rasgar. Ele entregou a Tiago com dedos trêmulos. Tiago desdobrou a carta cuidadosamente e começou a ler. Conforme seus olhos se moviam pela página, sua expressão mudou de curiosidade profissional para emoção profunda. Quando terminou, teve que limpar a garganta antes de falar. Rafael, ele disse suavemente, sua mãe era uma mulher extraordinária. Pode me dizer de onde é o dinheiro? Rafael perguntou. Não entendo de onde veio. Nunca tivemos dinheiro. Mal conseguíamos pagar o aluguel. Mamãe trabalhava o tempo todo, mas estávamos sempre quebrados. Tiago olhou para os detalhes da conta em seu tablet, depois de volta para a carta, depois para Rafael. Quando falou, sua voz estava grossa de emoção. Há 6 meses, sua mãe veio a este banco. Ela não veio pela entrada principal. Usou a entrada de serviço porque estava aqui trabalhando como parte de uma equipe de limpeza, mas conseguiu marcar uma consulta com um de nossos gerentes de contas mais novos, alguém que estava disposto a ouvir sua história. Que história? Rafael se inclinou para a frente. Sua mãe vinha economizando dinheiro há anos. Cada real extra que ganhava ia para uma caixa de sapatos debaixo da cama. Ela disse ao nosso gerente que sabia que estava doente,
que os médicos disseram que não tinha muito tempo e queria ter certeza de que você e sua irmã seriam cuidados. Rafael sentiu lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mas éramos tão pobres, como ela poderia ter economizado tanto? Ela não economizou, Tiago disse gentilmente. O dinheiro na sua conta não vem de economias, Rafael. Vem de um seguro de vida. Seguro de vida? A voz de Rafael era mal um sussurro. Tiago assentiu. Sua mãe vinha pagando um seguro de vida há mais de 10 anos. Pagamentos pequenos, provavelmente R$100 ou R$150 por mês, que ela de alguma forma encontrava dinheiro para pagar, mesmo quando vocês não tinham o suficiente para comida. A apólice tinha um valor de R$250 milhões. O número era tão grande que Rafael nem conseguia processá-lo. R$250 milhões. Não era real, não podia ser real. Mas a mais, Tiago continuou. Sua mãe foi muito específica sobre como queria que o dinheiro fosse administrado. Ela montou um fundo fiduciário com condições muito particulares. O dinheiro é seu, mas está protegido. Você não pode acessar o valor total até completar 25 anos. Até lá, você tem acesso a uma mesada mensal que é mais do que suficiente para cobrir todas as suas despesas: moradia, alimentação, educação, tudo o que você precisa. Rafael encarou Tiago, incapaz de falar. Sua mãe que havia trabalhado até a morte, que usou as mesmas 3 roupas por 5 anos, que às vezes ficava sem comer para que ele e Marina pudessem jantar, de alguma forma conseguiu deixá-los com milhões de reais. Por que ela não me contou? Rafael finalmente conseguiu perguntar. De acordo com a carta dela, Tiago disse, tocando o papel gasto gentilmente. Ela não queria que você soubesse que estava morrendo. Não queria que suas últimas memórias dela fossem preenchidas com tristeza e medo. Ela queria que você se lembrasse dela como forte, como capaz de cuidar de você, mesmo depois de ter partido. Uma batida na porta os interrompeu. Uma jovem mulher entrou com uma bandeja de comida. Ela colocou sobre a mesa, deu a Rafael um sorriso gentil e saiu. Coma. Tiago encorajou. Temos mais para discutir, mas você precisa de comida primeiro. Rafael pegou um sanduíche e comeu como se não tivesse visto comida em dias, o que não estava longe da verdade. Enquanto comia, Tiago explicou mais sobre a conta, sobre o fundo fiduciário, sobre como Rafael precisaria de um tutor legal para ajudar a administrar as coisas até ficar mais velho. E minha irmã? Rafael perguntou entre mordidas. Marina, ela só tem 8 anos. Isso pode ajudá-la também? O fundo cobre vocês dois, Tiago o assegurou. Sua mãe se certificou disso. Marina está incluída em todas as provisões. Rafael terminou 2 sanduíches e estava começando um terceiro quando o telefone de Tiago tocou. Ele olhou e franziu a testa. Parece que Ricardo está fazendo ligações, Tiago disse. Ele está muito preocupado com a legitimidade da sua conta. Está sugerindo que precisamos envolver autoridades federais. Alega que isso pode ser lavagem de dinheiro ou fraude. Rafael sentiu o pânico subindo em seu peito. Mas não é, minha mãe... Eu sei, Tiago disse firmemente, e tenho toda a documentação para provar. A seguradora, os documentos do fundo, tudo é completamente legítimo e legal. Ricardo está apenas... Bem, Ricardo está tendo dificuldade em aceitar que estava errado. Ele me odeia, Rafael disse baixinho. Ele não te odeia, Tiago corrigiu. Ele odeia ser feito de bobo. Há uma diferença. Ricardo Silveira construiu toda a sua carreira em ser a pessoa mais inteligente da sala, em ser capaz de ler pessoas e situações instantaneamente. Você desafia isso. Você entrou no banco dele parecendo alguém que ele podia descartar, alguém que podia zombar para o entretenimento de seus clientes ricos, e você acabou sendo um dos clientes mais ricos do prédio. Não sou rico, Rafael protestou. Sou apenas eu. Você é um garoto de 12 anos com um fundo fiduciário de 237 milhões de reais, Tiago disse com um sorriso gentil. Isso te faz muito rico, quer você sinta isso ou não.
Rafael olhou para suas roupas sujas, seus tênis com fita adesiva, suas mãos que ainda estavam encardidas, não importa o quanto tentasse limpá-las. Não me sinto rico. Dê tempo, Tiago disse. Agora vamos falar sobre o que acontece a seguir. Ricardo Silveira não estava acostumado a estar errado. Em seu mundo cuidadosamente construído, ele estava sempre 3 passos à frente, sempre no controle, sempre aquele que determinava como as situações se desenrolariam. Mas enquanto estava sentado em sua mesa no saguão, observando clientes curiosos fingindo que não estavam olhando para ele, sentiu algo que não experimentava há décadas: incerteza genuína. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago. Sala de conferências B agora. E Ricardo, deixe seu ego na porta. A mandíbula de Ricardo se apertou. Tiago Moreira sempre tinha sido um espinho em seu lado, um lembrete de que o sucesso em bancos não exigia a vantagem implacável que Ricardo havia cultivado tão cuidadosamente. Tiago tinha sucesso através da bondade, através de relacionamentos genuínos com clientes, através de realmente se importar com as pessoas cujo dinheiro ele administrava. Era uma abordagem que Ricardo sempre considerou fraca, ineficiente, ultrapassada. Mas Tiago também nunca tinha cometido um erro como o que Ricardo acabara de cometer. O passeio de elevador até o 14º andar pareceu mais longo que o usual. Ricardo verificou seu reflexo nas portas de aço polido, ajeitando a gravata, alisando o cabelo, a armadura de perfeição que sempre o protegera. Exceto que hoje aquela armadura havia rachado e ele não tinha certeza de como consertá-la. Quando entrou na sala de conferências B, a cena que o cumprimentou foi tão inesperada que ele realmente parou na porta. Rafael estava sentado à mesa, comendo um sanduíche com o tipo de fome desesperada que falava de muitas refeições perdidas. Seu rosto estava mais limpo agora. Alguém tinha dado lenços umedecidos, aparentemente. E na luz melhor da sala de conferências, Ricardo podia ver detalhes que havia perdido antes. O garoto tinha os olhos de sua mãe, claramente, olhos grandes, escuros, expressivos, que guardavam tristeza demais para alguém tão jovem. Suas mãos, embora pequenas, mostravam calos que sugeriam que ele vinha trabalhando, assumindo responsabilidades de adulto cedo demais. Ricardo, Tiago disse, seu tom neutro mas firme. Obrigado por se juntar a nós. Por favor, sente-se. Ricardo se sentou, sentindo-se estranhamente como se fosse ele quem estivesse sendo avaliado em vez do contrário. Rafael olhou para ele, depois rapidamente desviou o olhar, focando intensamente em seu sanduíche. Revisei toda a documentação sobre a conta de Rafael. Tiago começou, deslizando uma pasta pela mesa para Ricardo. Tudo é completamente legítimo. O dinheiro vem de uma apólice de seguro de vida que sua mãe, Ana Silva, vinha pagando há mais de 10 anos. A apólice pagou há 6 meses após sua morte. Todos os impostos apropriados foram pagos, todos os requisitos legais foram cumpridos. Isto não é fraude, lavagem de dinheiro ou qualquer outra atividade ilegal. Ricardo abriu a pasta e começou a ler. A cada página, sentia sua certeza desmoronando ainda mais. Isso não era alguma operação criminosa. Isso era uma mãe que havia amado seus filhos tanto que sacrificou tudo, literalmente tudo, para garantir que fossem cuidados depois que ela partisse. Ana Silva trabalhava como faxineira em vários prédios de escritórios em São Paulo, incluindo este aqui, na verdade. Ela provavelmente limpou esta mesma sala dezenas de vezes. Ricardo sentiu algo frio se assentar em seu estômago. Ele pensou em todas as noites que trabalhou até tarde, deixando bagunças para a equipe de limpeza lidar, xícaras de café deixadas nas mesas, papéis espalhados descuidadamente. A mãe de Rafael teria sido uma das pessoas invisíveis que limpavam depois dele. Ele sequer anotou alguma vez? Ela trabalhava 60 a 70 horas por semana, em 3 empregos, Tiago prosseguiu. Às vezes mais. Cada real extra ia ou para seus filhos ou para esta apólice de seguro. De acordo com os registros da seguradora, ela nunca perdeu um único pagamento, nenhuma vez em 10 anos, mesmo quando... Tiago pausou, checando suas anotações.
Mesmo quando foi hospitalizada por 3 dias com pneumonia 4 anos atrás, ela fez seu pagamento em dia. Rafael havia parado de comer. Suas mãos estavam fechadas em seu colo e Ricardo podia ver lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. A apólice que ela escolheu foi especificamente projetada para crescer em valor ao longo do tempo, Tiago explicou. Começou pequena, mas com juros compostos e seus pagamentos consistentes, cresceu substancialmente. Ela estruturou tudo através de um fundo fiduciário para proteger as crianças. Rafael e sua irmã Marina não podem acessar o valor total até Rafael completar 25 anos, mas têm acesso a uma mesada mensal que cobrirá mais do que todas as suas necessidades: moradia, comida, educação, cuidados médicos, tudo. Ricardo olhou para os números. A mesada mensal era de R$ 75 mil, mais do que suficiente para 2 crianças viverem confortavelmente, irem a boas escolas, terem oportunidades, mas não tanto que pudesse ser desperdiçado ou mal administrado rapidamente. Ela pensou em tudo, Tiago disse suavemente, até o menor detalhe. Ela até incluiu provisões especificamente para a educação de Marina. A mensalidade da faculdade está pré-paga através de um fundo separado. E há aumentos anuais incorporados na mesada para compensar a inflação e as necessidades em mudança conforme as crianças crescem. Como ela sabia como montar tudo isso? Ricardo se ouviu perguntar. Este é um planejamento patrimonial sofisticado. A maioria dos clientes ricos não estrutura seus fundos tão bem. Ela pesquisou, Rafael disse baixinho. Foi a primeira vez que falou desde que Ricardo entrou na sala. Lembro-me dela ficando até tarde na biblioteca. Ela disse que estava fazendo cursos online para melhorar seu português, mas sua voz quebrou. Ela estava planejando isso. Estava planejando como cuidar de nós quando não estivesse mais aqui. Ricardo olhou para essa criança, esse garoto que havia zombado e humilhado na frente de um saguão cheio de pessoas, e sentiu algo que havia evitado sentir pela maior parte de sua vida adulta: vergonha genuína. A carta que ela deixou para Rafael explica tudo, Tiago disse, pegando o pedaço de papel gasto. Você gostaria que eu lesse ou... Rafael assentiu, limpando os olhos. Ele deveria saber. Todos deveriam saber que tipo de pessoa minha mãe era. Tiago limpou a garganta e começou a ler. Meu querido Rafael, se você está lendo isso, significa que eu parti. E sinto muito por não poder ficar mais tempo. Sinto muito por cada aniversário que vou perder, cada formatura que não verei, cada momento da sua vida que não vou poder compartilhar. Mas preciso que você saiba algo importante. Não me arrependo da vida que vivi. As pessoas vão olhar para o que fiz, trabalhar em vários empregos, estar cansada o tempo todo, não poder comprar coisas boas, e vão achar que fracassei. Vão achar que deveria ter feito algo diferente, sido alguém diferente. Mas, Rafael, eu era exatamente quem eu precisava ser. Eu era sua mãe e mãe da Marina, e esse foi o trabalho mais importante que já tive. Este dinheiro não é um pedido de desculpas por não ser rica quando estava viva. É uma promessa. Uma promessa de que você e Marina terão chances que eu nunca tive. Que vocês poderão escolher o que querem ser, em vez de apenas aceitar qualquer trabalho que encontrarem. Que poderão sonhar sem se preocupar com como pagar o aluguel. Mas, Rafael, e esta é a parte mais importante, dinheiro não te faz melhor do que ninguém. Não te faz mais inteligente ou mais gentil ou mais merecedor de respeito. O mundo vai te tratar diferente agora. E você precisa se lembrar que as pessoas que te tratam bem porque você é rico são as mesmas pessoas que teriam te tratado mal se você fosse pobre. Seja gentil com pessoas que trabalham em empregos difíceis. Lembre-se que eu era uma dessas pessoas. Lembre-se que cada faxineira, cada caixa, cada trabalhador que você encontrar é mãe ou pai ou filho de alguém. Todos eles têm sonhos, todos eles têm valor. Dinheiro é só dinheiro, é o que você faz com ele que importa. Cuide da sua irmã, estude bastante, construa uma boa vida e, o mais importante, seja feliz.
Isso é tudo que eu sempre quis para você. Que você fosse feliz. Eu te amo mais do que todas as estrelas no céu, mais do que todas as palavras em todos os livros já escritos. Para sempre, sua mãe, Ana Silva. O silêncio que se seguiu foi profundo. Tiago cuidadosamente redobrou a carta e a devolveu a Rafael, que a apertou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, o que Ricardo percebeu que era. Sinto muito, Ricardo se ouviu dizer. As palavras pareciam estranhas em sua boca, não praticadas. Rafael, eu sinto genuinamente muito por como te tratei lá embaixo. Rafael olhou para ele com aqueles olhos velhos demais. Você sente muito porque estava errado sobre o dinheiro? Ou sente muito porque foi mal com um garoto que não merecia? A pergunta foi direto ao cerne da questão. Ricardo queria dizer que sentia muito pelas razões certas, mas a resposta honesta era mais complicada. Ele sentia muito porque havia sido exposto como errado na frente de seus clientes. Sentia muito porque isso danificaria sua reputação. Sentia muito porque era desconfortável confrontar sua própria crueldade. Mas olhando para Rafael agora, realmente o vendo pela primeira vez, Ricardo sentiu algo mais se mexendo. Uma pequena voz que se lembrava de ser jovem, lembrava de sua própria mãe que havia trabalhado em 2 empregos para manter comida na mesa antes que os negócios de seu pai finalmente decolassem. Uma voz que ele vinha ignorando por tanto tempo que quase esquecera que existia. Ambos, Ricardo admitiu. Sinto muito por ambas as razões, e sei que isso não é bom o suficiente, mas é a verdade. Rafael o estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Não era perdão. Ricardo não esperava perdão, mas era reconhecimento. Então o que acontece agora? Rafael perguntou olhando entre os 2 homens. Agora, Tiago disse, te preparamos adequadamente. Você precisará de um tutor legal até completar 18 anos. Você tem alguma família? Rafael balançou a cabeça. Só a Marina. Nossa mãe era filha única e nosso pai... Ele se calou. Não temos ninguém. Então trabalharemos com a assistência social para garantir que você e Marina tenham cuidados apropriados, Tiago disse. Mas o fundo fornece financiamento para a compensação do tutor. Então devemos ser capazes de encontrar alguém bom, alguém que sua mãe teria aprovado. Também precisamos tirá-lo de sua situação de moradia atual imediatamente, Ricardo se viu dizendo. Tanto Rafael quanto Tiago olharam para ele surpresos. O quê? O garoto é um de nossos clientes mais valiosos. Temos responsabilidade de garantir seu bem-estar. Não era inteiramente altruísta. Ricardo já estava pensando em como essa história poderia ser contada, como um arco de redenção poderia realmente beneficiar sua reputação. Mas também não era inteiramente egoísta. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Silveira estava considerando as necessidades de outra pessoa antes das suas. Há um prédio residencial a 2 quadras daqui, Ricardo continuou. Apartamentos de luxo, segurança completa, excelentes escolas próximas. O banco possui várias unidades. Posso ter uma preparada para Rafael e sua irmã dentro de 48 horas. Isso é realmente muito generoso, Tiago disse, claramente desconfiado dos motivos de Ricardo, mas incapaz de negar que era uma boa solução. Rafael parecia sobrecarregado. Não posso... Isso é demais. Só precisava verificar meu saldo para poder comprar comida. Rafael, Ricardo disse, e pela primeira vez sua voz não tinha condescendência, nenhuma zombaria, apenas honestidade simples. Sua vida acabou de mudar completamente. O dinheiro que sua mãe deixou significa que você nunca mais precisa se preocupar com comida, nunca mais precisa se preocupar com aluguel ou contas ou qualquer uma das coisas que te mantinham acordado à noite. Sua mãe se certificou disso. Mas não sei como ser rico, Rafael sussurrou. Não sei como viver assim. Então você vai aprender, Tiago disse gentilmente. Um dia de cada vez, e nós vamos te ajudar. O sol da tarde estava se pondo sobre a zona leste quando Rafael e Ricardo chegaram ao prédio que Rafael chamava de lar nos últimos 3 anos. O sedã de luxo de Ricardo parecia absurdamente fora de lugar naquela rua, como uma nave espacial que acidentalmente pousou na dimensão errada.
Ricardo havia insistido em acompanhar Rafael para buscar sua irmã e seus pertences. Tiago havia sugerido enviar um serviço de mudança profissional, mas Ricardo havia surpreendido os dois ao se voluntariar para ir pessoalmente. O garoto não deveria ter que enfrentar isso sozinho, ele disse, embora suspeitasse que sua verdadeira motivação fosse mais complicada do que simples bondade. Agora, sentado em seu carro e olhando para o prédio, Ricardo sentiu sua visão de mundo cuidadosamente construída continuar a desmoronar. O prédio era de 5 andares de tijolos em ruínas e janelas quebradas. Escadas de incêndio pendiam precariamente da fachada, ferrugem comendo os suportes de metal. Sacos de lixo estavam empilhados na calçada, rasgados por ratos ou cães vadios. Grafite cobria cada superfície disponível. Alguns artísticos, a maioria apenas rabiscos raivosos marcando o território. É aqui que você mora? Ricardo perguntou, depois imediatamente se arrependeu da pergunta. Claro que era onde Rafael morava. Onde mais uma criança cuja mãe trabalhava em 3 empregos poderia pagar? 4º andar, Rafael disse baixinho. O elevador não funciona há 2 anos, então temos que subir as escadas. Eles saíram do carro e Ricardo trancou 3 vezes, verificando cada maçaneta. Um grupo de adolescentes sentados nos degraus da frente os observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ricardo sentiu-se agudamente consciente de seu terno caro, seu Rolex, a pasta de couro que carregava. Ele poderia muito bem ter pintado um alvo nas costas. Mas então Rafael acenou para os adolescentes. E aí, Carlos? Miguel? Rafael? Um dos garotos pulou, preocupação evidente em seu rosto. Cara, onde você estava? A Marina ficou chorando o dia todo. Dona Rodrigues está cuidando dela, mas ela fica perguntando por você. Desculpa, Rafael disse. Precisei resolver algo importante, estou aqui agora. Os olhos do adolescente se moveram para Ricardo, avaliando o terno caro com desconfiança óbvia. Quem é esse? Alguém que está me ajudando, Rafael disse simplesmente. Tudo bem, Carlos, prometo. O interior do prédio era pior que o exterior. O corredor estava escuro, metade das luminárias estava quebrada e cheirava a mofo, gordura de cozinha e algo mais que Ricardo não conseguia identificar, mas que revirava seu estômago. As paredes estavam manchadas de água. O piso tinha azulejos rachados e faltando em lugares. Eles subiram as escadas, passando por outros moradores. Uma senhora idosa carregando compras, que Rafael ajudou mesmo que Ricardo pudesse ver que o garoto estava exausto. Uma mãe jovem com um bebê no quadril e 2 crianças pequenas agarradas às suas pernas, que sorriu cansada para Rafael. Um homem em uniforme de segurança saindo para o turno da noite. Cada vez Rafael os cumprimentava pelo nome. Cada vez perguntavam sobre Marina, sobre como ele estava se virando, e cada vez Ricardo se sentia menor e menor. Essas pessoas não tinham nada, viviam em condições que Ricardo não teria tolerado para um depósito, mas cuidavam uns dos outros de uma forma que os clientes ricos de Ricardo nunca faziam. Eles eram uma comunidade cuidando uns dos outros porque entendiam que a sobrevivência exigia solidariedade. Quando chegaram ao 4º andar, Rafael parou em frente a uma porta com tinta descascada. O número 4C pendia torto, seguro por um único parafuso. Ele tirou uma chave, depois pausou. Não é muito, Rafael disse, não olhando para Ricardo. Sei o que você está pensando, mas era nosso lar. Não estou pensando nada, Ricardo mentiu. Na verdade, sua mente estava correndo com pensamentos, nenhum deles lisonjeiro para si mesmo. Rafael abriu a porta. O apartamento era minúsculo, talvez 35 metros quadrados no total. Havia uma sala principal que servia como sala de estar, sala de jantar e cozinha tudo de uma vez. 2 portas levavam ao que Ricardo assumiu serem quartos, embora suspeitasse que eram um pouco maiores que armários. A mobília era velha e gasta, mantida junta com determinação e fita adesiva. Mas o apartamento estava limpo, meticulosamente limpo, e decorado com amor óbvio. Desenhos infantis cobriam as paredes. Uma pequena estante tinha livros de bolso bem gastos, organizados por cor.
Um vaso de flores de plástico estava em uma mesa posicionada para pegar a luz da tarde da única janela. Rafael! Uma garotinha saiu de um dos quartos e se jogou em Rafael. Ela tinha 8 anos, pequena para sua idade, com os mesmos olhos escuros do irmão. Suas roupas estavam limpas, mas remendadas. Seu cabelo puxado para trás em tranças que estavam começando a se soltar. Rafael! Rafael disse, abraçando-a forte. Desculpa ter ficado fora tanto tempo, desculpa muito. Dona Rodrigues disse que você foi resolver coisas de adulto, Marina disse, sua voz abafada contra o ombro de Rafael. Fiquei com medo que não ia voltar. Sempre vou voltar, Rafael prometeu. Sempre. Mas Marina, tenho algo importante para te contar. Algo sobre a mamãe. Uma mulher mais velha emergiu do outro quarto. Dona Rodrigues, Ricardo assumiu. Ela tinha cerca de 60 anos, com olhos gentis e mãos gastas, que falavam de uma vida de trabalho duro. Rafael, ela disse com alívio óbvio. Graças a Deus. Marina estava tão preocupada. Seus olhos se moveram para Ricardo, instantaneamente desconfiados. Quem é seu amigo? Este é o Sr. Silveira, Rafael disse. Ele é do banco. A mamãe nos deixou algum dinheiro, Dona Rodrigues. Muito dinheiro. A expressão de Dona Rodrigues passou por várias emoções em rápida sucessão: surpresa, descrença, esperança e então algo que parecia tristeza. Ana, ela sussurrou. Aquela mulher estava sempre planejando, sempre pensando à frente. Ela limpou os olhos rapidamente. Quanto dinheiro, meu filho? Rafael olhou para Ricardo impotente. Mesmo depois de passar horas discutindo, ele ainda não conseguia processar o número. O suficiente para que eles nunca precisem se preocupar de novo, Ricardo disse gentilmente. O suficiente para escolas excelentes, uma casa segura, tudo o que precisam. Dona Rodrigues pressionou as mãos sobre a boca, lágrimas fluindo livremente agora. Ana, você linda louca, você realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Marina perguntou, parecendo confusa. Rafael se ajoelhou no nível de sua irmã. Marina, lembra como a mamãe sempre dizia que ia garantir que ficássemos bem, que sempre teríamos o que precisássemos? Marina assentiu solenemente. Ela conseguiu, Rafael disse, suas próprias lágrimas começando. Ela deixou dinheiro suficiente para termos um apartamento legal e você poder ir para uma escola boa. E podemos ter comida sempre que estivermos com fome e... Sua voz quebrou. Ela cuidou da gente, Marina. Mesmo depois de ter ido, ela ainda está cuidando da gente. Marina ficou quieta por um momento, processando isso. Então ela fez a pergunta que partiu o coração de Ricardo. Isso quer dizer que não vamos ter mais fome? Ricardo se virou, incapaz de assistir, incapaz de suportar o peso daquela pergunta simples. Essas crianças, esses bebês, vinham vivendo com fome como companheira constante. Enquanto ele gastava centenas de reais em almoços de negócios que mal tocava, essas crianças se perguntavam se jantariam. Não, querida, Rafael disse puxando Marina perto de novo. Nunca mais vamos ter fome. Dona Rodrigues estava soluçando abertamente agora. Sua mãe, ela chegava em casa às 3 da manhã e ainda encontrava energia para fazer as tranças da Marina para a escola. Ela fazia dobradinha na lavanderia nos fins de semana e nunca reclamava, nenhuma vez. Todos sabíamos que ela estava doente, mas ela continuava trabalhando, continuava sorrindo, continuava dizendo que estava bem. Ela não estava bem, Rafael disse baixinho. Ela estava morrendo, e sabia, mas não queria que soubéssemos, porque não queria que ficássemos com medo. Ricardo finalmente se virou de volta para encarar a sala. Ela estava protegendo vocês, ele disse. Até o último momento. Ela estava protegendo vocês. Marina olhou para Ricardo pela primeira vez, estudando-o com a franqueza que só crianças possuem. Você vai ajudar meu irmão? Sim, Ricardo disse, e quis dizer mais do que tinha querido dizer qualquer coisa em muito tempo. Vou ajudar vocês dois. Tá bom, Marina disse simplesmente, com a confiança fácil de uma criança que foi ensinada que a maioria dos adultos são pessoas boas tentando seu melhor. Podemos levar a coelha?
Ela ergueu um coelho de pelúcia que claramente tinha visto dias melhores. Uma orelha estava pendurada por um fio. O pelo estava desbotado e fino, e Ricardo suspeitava que tinha sido consertado dezenas de vezes. Podemos levar tudo o que você quiser, Rafael o assegurou. Eles passaram a hora seguinte empacotando. Não havia muito para empacotar. Algumas mudas de roupa cada, alguns livros, os bichos de pelúcia de Marina, os trabalhos escolares de Rafael e fotografias de sua mãe. Tudo que possuíam cabia em 4 sacos de lixo e uma pequena mala. Ricardo assistiu Rafael cuidadosamente tirar os desenhos das paredes, Marina coletar seus giz de cera e o caderno onde praticava escrever seu nome. Ele assistiu quando se despediram de Dona Rodrigues, que os fez prometer que ligariam, que visitariam, que nunca esqueceriam de onde vieram. Vocês são boas crianças, Dona Rodrigues disse, abraçando-os ferozmente. Sua mãe os criou direito, não deixem o dinheiro mudar isso. Não vamos, Rafael cometeu. Enquanto carregavam as sacolas escadas abaixo, Ricardo insistiu em levar as mais pesadas, apesar dos protestos de Rafael. Outros moradores saíram para se despedir, a notícia tendo se espalhado rapidamente sobre a boa sorte das crianças. Não havia inveja em seus rostos, apenas felicidade genuína. Essas pessoas entendiam o que significava lutar e estavam celebrando essa rara vitória. Carlos e seus amigos ajudaram a carregar sacolas para o carro. Um homem idoso deu R$100 a Rafael para emergências, recusando-se a pegar de volta mesmo quando Rafael tentou explicar que não precisava mais. Uma jovem mulher deu uma barra de chocolate para Marina para a viagem. Isso, Ricardo percebeu, era como a comunidade se parecia, como cuidar de seus vizinhos realmente significava. Não galas de caridade onde pessoas ricas assinavam cheques para se sentirem melhor sobre si mesmas, mas conexão humana real, pessoas cuidando umas das outras porque era a coisa certa a fazer. Quando finalmente estavam no carro, sacolas carregadas, Ricardo ligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ele olhou para Rafael e Marina no retrovisor. Essas 2 crianças que haviam perdido tudo, mas ainda tinham sua dignidade, sua bondade, sua decência fundamental. Obrigado, Rafael disse baixinho, por vir comigo, por não me fazer isso sozinho. Ricardo apertou o volante com força. Rafael, preciso dizer algo e preciso que você realmente ouça. Ambas as crianças olharam para ele atentamente. O que fiz com você esta manhã no banco, humilhar você, zombar de você, tratar você como se não fosse nada, foi imperdoável. Passei minha carreira inteira julgando pessoas, baseado em suas roupas, seus endereços, suas contas bancárias. Me convenci de que dinheiro equivale a valor, que sucesso equivale a superioridade. Ele se virou para olhá-los diretamente. Mas sua mãe, que limpava banheiros para viver, que trabalhou até a morte, que nunca teve roupas caras ou carros chiques, ela valia mais do que 1000 homens como eu. Ela entendia algo que eu havia esquecido, que a medida de uma pessoa não é o que ela tem, é o que ela dá. Mamãe sempre dizia que ser gentil não custa nada, Marina ofereceu timidamente. Sua mãe era uma mulher sábia, Ricardo disse. E vou tentar, realmente tentar ser melhor, ser o tipo de pessoa que teria visto o valor da sua mãe, que teria visto o valor de vocês, independentemente dos números em sua conta bancária. Rafael assentiu lentamente. É tudo o que ela teria querido, que as pessoas tentassem ser melhores. Ricardo colocou o carro em movimento e se afastou do meio-fio. No retrovisor, ele podia ver os moradores do prédio acenando adeus, ver Dona Rodrigues limpando os olhos em seu avental. Enquanto dirigiam em direção ao centro, em direção ao apartamento de luxo que seria o novo lar de Rafael e Marina, Ricardo fez uma promessa a si mesmo. Ele ajudaria essas crianças, sim, mas mais do que isso, deixaria que elas o ajudassem. Ajudá-lo a lembrar do que realmente importava, ajudá-lo a se tornar o tipo de pessoa que via valor em todos, não apenas naqueles que podiam pagar por seus serviços. Era, ele percebeu, a educação mais importante que jamais receberia, e seus professores tinham 12 e 8 anos.
3 meses haviam passado desde aquela manhã de sexta-feira, quando Rafael Silva entrou no Banco Silveira e Associados com sujeira no rosto e medo no coração. 3 meses desde que o mundo cuidadosamente construído de Ricardo Silveira foi despedaçado por um garoto de 12 anos e uma carta de uma mãe que havia amado seus filhos mais do que a própria vida. O apartamento de luxo na Avenida Paulista havia sido transformado em algo que realmente parecia um lar. Os desenhos de Marina agora cobriam uma parede inteira. Ricardo havia insistido em enquadrá-los profissionalmente, embora Rafael argumentasse que eram apenas rabiscos de giz de cera. A mobília ainda era cara, mas Rafael havia escolhido peças que eram confortáveis em vez de impressionantes. Bichos de pelúcia dividiam o espaço com livros novos. A cozinha, que parecia impossivelmente grande no início, agora estava regularmente cheia do cheiro de Marina aprendendo a fazer biscoitos com sua nova tutora, Dona Patrícia. Dona Patrícia era uma professora aposentada com quase 60 anos que havia perdido a própria filha para o câncer 10 anos atrás. Quando a assistente social a apresentou a Rafael e Marina, ela olhou para eles com a mesma proteção feroz que Ana Silva uma vez mostrou. Em uma semana, ela havia se mudado para o quarto de hóspedes do apartamento e havia se tornado perfeitamente a presença estável e amorosa que as crianças desesperadamente precisavam. Mas a transformação mais dramática não havia acontecido no apartamento, havia acontecido em Ricardo Silveira. Na manhã após levar Rafael e Marina para sua nova casa, Ricardo chegou ao banco às 5 da manhã, 2 horas mais cedo que o usual. Ele havia caminhado por cada andar do prédio, realmente olhando para ele pela primeira vez em anos. Ele havia notado a equipe de limpeza trabalhando silenciosamente, esvaziando lixeiras e aspirando carpetes enquanto o resto do mundo dormia. Ele os viu se moverem pelos escritórios como fantasmas, invisíveis e não reconhecidos. Às 6 da manhã, ele fez algo que nunca havia feito. Apresentou-se para a supervisora da equipe de limpeza. "Bom dia", ele disse a uma mulher surpresa chamada Glória. "Sou Ricardo Silveira, sou dono deste banco, e gostaria de saber seu nome e os nomes de todos em sua equipe." Glória o encarou como se estivesse falando uma língua estrangeira. Em 20 anos limpando este prédio, nenhum executivo jamais havia falado com ela diretamente, certamente não o CEO. Mas Ricardo foi paciente. Ele aprendeu cada nome, perguntou sobre suas famílias, suas vidas, seus desafios, e quando Glória finalmente se abriu, contando a ele sobre as expectativas impossíveis, os salários de miséria, a falta de benefícios ou respeito, Ricardo ouviu com um tipo de atenção que geralmente reservava para clientes bilionários. Na segunda-feira de manhã, ele convocou uma reunião emergencial do conselho. "Senhores", ele disse aos membros do conselho reunidos, "estou propondo algumas mudanças em como operamos esta instituição." O que se seguiu foi a reunião do conselho mais contenciosa nos 100 anos de história do banco. Ricardo propôs triplicar os salários da equipe de limpeza e manutenção. Ele propôs fornecer seguro de saúde, férias pagas e benefícios de aposentadoria. Ele propôs criar um fundo de bolsas de estudo para os filhos de trabalhadores de serviço que quisessem buscar educação superior. "Você perdeu o juízo?" um membro do conselho gritou. "Esses custos impactarão significativamente nossas margens de lucro." "Ótimo!" Ricardo respondeu calmamente. "Nossas margens de lucro são obscenas. Podemos nos dar ao luxo de tratar as pessoas que fazem este prédio funcionar como seres humanos, em vez de recursos descartáveis." A votação foi apertada, mas Ricardo venceu, por pouco. 2 membros do conselho se demitiram em protesto. Ricardo os agradeceu por seus serviços e não se incomodou em esconder seu alívio com suas partidas. Então, ele começou a fazer mudanças em como o banco tratava todos os seus funcionários, não apenas os trabalhadores de serviço. Entrevistas de saída revelaram um padrão de discriminação, favoritismo e gestão baseada em medo. Ricardo demitiu 3 gerentes sêniores que vinham criando ambientes tóxicos. Ele implementou critérios de promoção transparentes. Ele começou a realmente ouvir funcionários, em vez de apenas emitir ordens. A imprensa financeira foi brutal.
Silveira fica mole, dizia uma manchete. Estranha transformação de executivo bancário preocupa investidores, disse outra. Os colegas de Ricardo em outros bancos ligavam privadamente perguntando se ele estava tendo algum tipo de colapso. Ele disse a todos a mesma coisa. Conheci alguém que me ensinou como é a verdadeira riqueza, e não estava em uma conta bancária. Agora, sentado em seu escritório numa tarde fresca de outubro, Ricardo estava revisando os relatórios trimestrais quando sua assistente o chamou. Senhor Silveira, Rafael e Marina Silva estão aqui para vê-lo. Ricardo sorriu, algo que se viu fazendo com muito mais frequência ultimamente. Mande-os entrar. Rafael e Marina entraram, e Ricardo ainda se maravilhava com a transformação. Rafael usava roupas que realmente serviam. Seu rosto estava limpo e com aparência saudável, e mais importante, o medo constante em seus olhos havia sido substituído por outra coisa. Não felicidade exatamente. A tristeza de perder sua mãe ainda era fresca demais para isso. Mas paz, segurança, esperança. Marina estava prosperando. Ela havia começado em uma nova escola onde estava tirando notas máximas em todas as matérias. Ela havia feito amigos. Ela ganhou peso saudável que vinha de refeições regulares e não de se perguntar de onde viria a próxima. Ela tinha 8 anos e finalmente estava podendo realmente ser uma criança de 8 anos. Senhor Silveira, Marina disse, correndo para dar um abraço nele. Ela havia perdido sua timidez inicial com ele na primeira semana. Tirei 10 na prova de matemática. Isso é maravilhoso, Marina, Ricardo disse, genuinamente encantado. Você trouxe para me mostrar? Ela puxou um papel de sua mochila, radiante de orgulho. Ricardo fez questão de examiná-lo cuidadosamente, depois alcançou sua gaveta e puxou um adesivo de estrela dourada, algo que havia começado a guardar especificamente para as visitas de Marina. Isso vai no seu livro de conquistas, ele disse solenemente, entregando-a a ela. Marina cuidadosamente colocou o adesivo em sua prova, depois se sentou em uma das cadeiras de couro, puxando um livro para ler enquanto os adultos conversavam. Rafael pegou a outra cadeira, sua expressão mais séria. Queria falar sobre algo. Claro, o que está em sua mente? Tenho pensado muito sobre o que minha mãe queria, não apenas para mim e Marina, mas maior que isso. Ela escreveu na carta dela que dinheiro é só dinheiro, é o que você faz com ele que importa. Ricardo assentiu, esperando. Quero começar uma fundação, Rafael disse, para crianças como eu e Marina. Crianças cujos pais estão se matando de trabalhar, mas ainda não conseguem pagar as contas. Quero ajudá-las. Ricardo sentiu sua garganta apertar. É uma ideia linda, Rafael. Que tipo de ajuda você está pensando? Tudo, Rafael disse, sua voz ganhando força enquanto falava. Material escolar, aulas particulares, assistência alimentar, ajudar pais a conseguir empregos melhores, mas também, e esta é a parte importante, quero ajudar as pessoas a verem essas crianças, realmente as verem, do jeito que você não me viu no início. As palavras doeram, mas Ricardo não recuou delas. Você está absolutamente certo. O que você tem em mente? Rafael puxou um caderno. Ele claramente vinha planejando isso cuidadosamente. Tenho pesquisado outras fundações, conversando com Dona Patrícia sobre isso. Quero chamá-la de Fundação Ana Silva para famílias trabalhadoras. E quero doar 50 milhões de reais do meu fundo fiduciário para iniciá-la. Ricardo piscou. Rafael, isso é uma quantia substancial de dinheiro. Eu sei, mas é o que mamãe queria. Ela não economizou todo esse dinheiro só para eu poder comprar coisas caras. Ela economizou para que eu pudesse fazer diferença. Você entende que este é um compromisso de longo prazo? Ricardo perguntou cuidadosamente. Administrar uma fundação é trabalho sério. Requer supervisão, administração, planejamento cuidadoso. Eu sei, Rafael disse. É por isso que estava esperando que você ajudasse. Não só com a parte do dinheiro, mas com garantir que realmente ajude as pessoas. Você entende como fazer as coisas funcionarem no mundo dos negócios. Ricardo ficou quieto por um longo momento. 3 meses atrás, ele teria descartado isso como fantasia ingênua de uma criança.
mas ele havia aprendido o suficiente desde então para reconhecer que Rafael entendia algo profundo, algo que Ricardo ainda estava aprendendo. Seria uma honra ajudar, Ricardo disse, com uma condição. Rafael parecia cauteloso. Que condição? Que você me deixe doar 50 milhões do meu próprio dinheiro para igualar o seu, Ricardo disse. Sua mãe me ensinou uma lição que eu precisava desesperadamente. Aprender. Esta é minha chance de realmente fazer algo com ela. Os olhos de Rafael se arregalaram. Você faria isso? Rafael, há 3 meses eu era um homem que media sucesso pelo tamanho da minha conta bancária e o medo nos olhos dos meus funcionários. Eu era miserável, mesmo que não pudesse admitir para mim mesmo. A carta da sua mãe, o jeito que ela amou você e Marina, o jeito que ela sacrificou tudo por vocês, me mostrou o que eu estava perdendo. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Passei os últimos 3 meses tentando ser melhor, tratando pessoas com dignidade, realmente me importando com os funcionários que trabalham para mim. E sabe o que descobri? O quê? Rafael perguntou. Estou mais feliz do que estive em 20 anos, Ricardo disse simplesmente. Durmo melhor, realmente gosto de vir trabalhar, me reconectei com minha filha. Te contei que tenho uma filha? Ela tem 25 anos, e por anos ela não falava comigo porque eu fui um pai terrível. Mas ela me ligou semana passada. Disse que tinha ouvido sobre as mudanças que estava fazendo e queria tomar um café. Rafael sorriu. Você foi? Tomamos café por 3 horas, Ricardo disse, sua voz grossa de emoção. 3 horas de realmente conversar, realmente ouvir um ao outro. Contei a ela sobre você e Marina, sobre sua mãe. Contei que estava tentando aprender como ser uma pessoa melhor. O que ela disse? Ela disse que já era hora, Ricardo riu, mas também disse que estava orgulhosa de mim. Você sabe quanto tempo faz desde que alguém disse que estava orgulhosa de mim? Não impressionada com o meu dinheiro ou meu sucesso, mas realmente orgulhosa de mim como pessoa. Marina olhou para cima do livro. Eu estou orgulhosa de você, Sr. Silveira. A declaração simples, entregue com convicção tão sincera, quase desfez Ricardo completamente. Ele teve que limpar a garganta várias vezes antes de poder responder. Obrigado, Marina. Isso significa mais do que você sabe. Tiago Moreira apareceu na porta, batendo gentilmente. Desculpe interromper, mas Ricardo, a equipe do SBT está aqui para a entrevista. Entrevista? Rafael perguntou. Ricardo estava planejando contar a Rafael sobre isso, mas a proposta de fundação do garoto descarrilou seus planos. Fui convidado a fazer uma entrevista sobre as mudanças que fizemos no banco. Ia pedir se você estaria disposto a participar, mas você não tem nenhuma obrigação. Que tipo de entrevista? Rafael perguntou cautelosamente. Eles querem falar sobre como encontrar você mudou minha perspectiva sobre liderança e dignidade humana. Mas não vou fazer sem sua permissão. Sua história é sua. Rafael pensou por um momento. Vai ajudar outras pessoas? Outras crianças que estão lutando? Acredito que possa, Ricardo disse honestamente. Pode inspirar outros líderes empresariais a examinar como tratam seus funcionários. Pode ajudar as pessoas a entender que todos merecem dignidade e respeito, independentemente de seu trabalho ou renda. Então vou fazer, Rafael decidiu. Mas quero falar sobre minha mãe, sobre quem ela realmente era. A entrevista aconteceu na sala de conferências do banco. A repórter, uma mulher chamada Sara Silva, sem relação com Rafael, embora a coincidência fizesse todos pausarem, era profissional, mas calorosa. Ela havia feito sua pesquisa e abordou a história com interesse genuíno em vez de procurar por escândalo. Senhor Silveira, Sara começou. Há 3 meses, você era conhecido como um dos executivos mais implacáveis do setor bancário privado. Seu estilo de gerenciamento era descrito como cruel e intimidador. O que mudou? Ricardo olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Conheci um garoto de 12 anos que me mostrou que eu estava medindo o sucesso com as métricas erradas, Ricardo disse.
Rafael entrou no meu banco procurando ajuda e eu o humilhei na frente de uma sala cheia de pessoas porque ele não parecia rico. Julguei-o com base em sua aparência, suas circunstâncias, sua pobreza. E então? Sara incentivou. E então descobri que ele era um dos clientes mais ricos do prédio, Ricardo disse. Mas mais importante, aprendi sobre sua mãe. Ana Silva trabalhava em 3 empregos, limpando escritórios e fazendo lavanderia. Ela usava as mesmas poucas roupas por anos. Às vezes ficava sem comer para que seus filhos pudessem jantar. E enquanto fazia tudo isso, estava construindo um futuro para seus filhos, que era mais impressionante do que qualquer coisa que eu já tinha realizado. Rafael assumiu a história, falando sobre sua mãe com uma mistura de orgulho e tristeza que era de partir o coração testemunhar. Ele falou sobre seus sacrifícios, seu amor, seu presente final para seus filhos. Marina participou ocasionalmente com memórias de sua mãe fazendo suas tranças antes da escola, de colocá-los na cama à noite, não importa o quão exausta estivesse. O dinheiro é maravilhoso, Rafael disse. Significa que Marina e eu não precisamos nos preocupar com comida, ou moradia, ou educação. Mas o verdadeiro presente que minha mãe nos deu foi nos mostrar como ser boas pessoas, como trabalhar duro, como se importar com os outros, como nunca tratar ninguém como menos que humano. Sara se virou para Ricardo. E essa lição inspirou você a fazer mudanças significativas em como opera seu negócio? Me inspirou a me tornar o tipo de pessoa que deveria ter sido o tempo todo, Ricardo corrigiu. Triplicamos os salários dos trabalhadores de serviço, implementamos pacotes de benefícios abrangentes, criamos programas de bolsas de estudo, e mudamos fundamentalmente nossa cultura corporativa de uma baseada em medo para uma baseada em respeito. Seus críticos dizem que você ficou mole, que está sacrificando lucratividade por correção política. Ricardo sorriu. Nossa lucratividade, na verdade, aumentou. Acontece que quando você trata funcionários bem, eles trabalham mais duro, ficam mais tempo e se importam mais com o sucesso da empresa. Quem diria? O sarcasmo em sua voz fez Sara rir. Mas mais do que isso, Ricardo continuou, ficando sério novamente. Não me importa o que meus críticos dizem. Passei 45 anos me importando desesperadamente com o que outros homens ricos pensavam de mim, e isso me fez miserável. Agora me importo se posso olhar para mim mesmo no espelho e me sentir orgulhoso de quem sou. E pela primeira vez em décadas, posso. A entrevista continuou por mais 1 hora, cobrindo os detalhes da fundação que Rafael queria começar, as mudanças específicas que Ricardo havia implementado e as implicações mais amplas para a liderança corporativa. Quando finalmente terminou e a equipe de TV havia embalado seus equipamentos, Rafael e Marina se prepararam para sair. Obrigado por fazer isso, Rafael disse a Ricardo, por estar disposto a falar sobre o que aconteceu. Obrigado por me dar a chance de ser melhor. Você e Marina e sua mãe, vocês salvaram minha vida. Sei que soa dramático, mas é verdade. Eu estava vivendo uma vida sem significado, sem propósito, sem conexão humana real. Vocês devolveram tudo isso para mim. Marina o abraçou novamente. Você é uma boa pessoa, Sr. Silveira. Estou tentando ser. Todo santo dia estou tentando. Depois que saíram, Ricardo ficou sozinho em seu escritório enquanto o sol se punha sobre São Paulo. Ele pensou em Ana Silva, uma mulher que nunca conheceu, mas que havia mudado sua vida completamente. Pensou em quantas outras Ana Silvas existiam por aí, trabalhando em empregos invisíveis, sacrificando tudo para seus filhos, nunca recebendo reconhecimento ou respeito. Ele pegou o seu telefone e ligou para Tiago Moreira. Tiago, quero expandir nossos programas de apoio a funcionários. Quero criar uma creche no prédio. Quero oferecer assistência educacional não só para funcionários, mas para seus filhos. Quero... Tiago interrompeu gentilmente. Devagar. Podemos fazer todas essas coisas, mas precisamos planejar cuidadosamente. Eu sei, mas também sei que cada dia que esperamos é mais um dia em que alguém como Ana Silva está se matando de trabalhar sem apoio. Não quero esperar mais. Então não vamos.
Tiago disse simplesmente. Começamos a planejar amanhã. Ricardo desligou e se virou para seu computador. Ele tinha e-mails para escrever. Para sua filha, sugerindo que tivessem jantar neste fim de semana. Para sua ex-mulher, pedindo desculpas por décadas de ausência emocional. Para os funcionários que maltratara ao longo dos anos, oferecendo desculpas genuínas e, onde possível, restituição. Ele tinha muito trabalho para fazer, muitos anos para compensar, muito dano para reparar. Mas pela primeira vez em sua vida, Ricardo Silveira estava fazendo o trabalho que realmente importava. E tudo havia começado com um garoto sujo pedindo para verificar seu saldo, e um milionário que aprendeu que verdadeira riqueza não era medida em reais, mas nas vidas que você tocava, na bondade que mostrava e na dignidade que estendia a cada ser humano. A tela havia mostrado um número, 237 milhões de reais, que congelou o sorriso de Ricardo. Mas foi o que aconteceu depois, a lição que ele aprendeu com um garoto e sua irmã e o amor de sua mãe, que descongelou seu coração. E essa transformação valia mais do que qualquer quantidade de dinheiro jamais poderia ser. A sede da Fundação Ana Silva para Famílias Trabalhadoras ocupava 3 andares de um prédio restaurado na região central de São Paulo. As paredes eram cobertas com fotografias, trabalhadores sorridentes e suas famílias, crianças em cerimônias de formatura, pais recebendo certificados de treinamento profissional. No centro do lobby principal, uma placa de bronze contava a história de Ana Silva, mãe, trabalhadora incansável, visionária que garantiu que seus filhos nunca sofressem a pobreza que ela conheceu. Rafael, agora com 14 anos, estava dando uma palestra para um grupo de novos beneficiários da fundação. Ele era mais alto, mais confiante, mas ainda tinha aqueles mesmos olhos gentis. Minha mãe sempre dizia que ser pobre não é vergonha, ele disse à audiência. A vergonha é quando a sociedade trata pessoas trabalhadoras como se fossem invisíveis. Esta fundação existe para mudar isso. Marina, com 10 anos, distribuía folders sobre os programas da fundação. Ela era sociável e brilhante, querendo ser médica quando crescesse. Para ajudar pessoas como mamãe, ela dizia. Nos 2 anos desde sua criação, a Fundação Ana Silva havia fornecido bolsas de estudo para 500 crianças, ajudado 200 famílias a sair de moradias precárias, oferecido treinamento profissional para 150 trabalhadores, criado uma rede de 12 centros comunitários em bairros de baixa renda e inspirado outras empresas a melhorar condições de trabalho. Ricardo servia como presidente do conselho da fundação, dedicando metade de seu tempo ao trabalho. O Banco Silveira e Associados prosperava sobre sua nova filosofia. A rotatividade de funcionários caiu 70%, a produtividade aumentou 40% e, surpreendentemente, os lucros haviam crescido 25%. Acontece, Ricardo disse em uma entrevista recente, que tratar pessoas com dignidade não é apenas a coisa certa a se fazer, também é bom para os negócios. Mas ele sabia que a verdadeira medida de sucesso não estava em números, estava nas vidas mudadas, nas famílias que não passavam fome, nas crianças que agora tinham esperança. Estava na memória de Ana Silva, sendo honrada não apenas com palavras, mas com ação. Naquela tarde, enquanto o evento terminava, Rafael e Ricardo ficaram juntos olhando as fotografias na parede. Acha que sua mãe ficaria orgulhosa? Ricardo perguntou. Rafael sorriu, lágrimas nos olhos. Acho que ela está orgulhosa, onde quer que esteja. Eu também acho, e posso te dizer uma coisa? Estou orgulhoso de você. Orgulhoso de como você e Marina honram a memória dela. Orgulhoso do homem que você está se tornando. Aprendi com os melhores, Rafael disse. Minha mãe me ensinou sobre amor e sacrifício. Você me ensinou que as pessoas podem mudar, que nunca é tarde demais para ser melhor. Ricardo colocou a mão no ombro do garoto. Não, Rafael, você me ensinou isso.
Você e uma carta de uma mulher extraordinária que sabia que o verdadeiro legado não é o que você deixa, mas como você faz as pessoas se sentirem. Como você muda o mundo, uma vida de cada vez. Aquela noite, antes de dormir, Rafael leu a carta de sua mãe mais uma vez, como fazia toda noite. As palavras estavam gravadas em seu coração, mas ele gostava de ver a caligrafia dela, de tocar o papel que ela havia tocado. Dinheiro é só dinheiro, é o que você faz com ele que importa. Ele estava fazendo algo que importava. Ele e Marina, com a ajuda de um homem que aprendeu que o verdadeiro formato não tinha nada a ver com saldo bancário. E em algum lugar, Rafael gostava de imaginar sua mãe estava sorrindo. Esta é a história de como um encontro inesperado entre um menino pobre e um banqueiro rico mudou ambas as suas vidas para sempre. É sobre dignidade, transformação e o poder do amor de uma mãe que transcende até a morte. Ana Silva pode ter limpado banheiros para viver, mas ela construiu um legado que milhares de famílias continuariam a se beneficiar. Ricardo Silveira pode ter tido milhões, mas estava emocionalmente falido até que um garoto de 12 anos lhe mostrou o que realmente importava. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos. Não em como somos servidos, mas em como servimos. Não em como exercemos poder sobre os outros, mas na dignidade que estendemos a cada pessoa que encontramos. Que possamos todos aprender as lições que Ana Silva ensinou. Trabalhar com propósito, amar sem medida e deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. E que possamos todos ter a coragem de Ricardo Silveira para mudar, não importa quão tarde na vida, não importa quão profundamente nossas falhas estejam enraizadas, porque nunca é tarde demais para começar a ver as pessoas, realmente vê-las e tratá-las com a dignidade que todo ser humano merece. A medida da vida não é sua duração, mas sua doação. Inspirado na vida de Ana Silva.